Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Suncast, que é o podcast mais solar do Brasil. Meu nome é Roger, sou diretor comercial do SolarView e hoje estamos num dia muito especial aqui acho que hoje é dia 25 de novembro. Estamos com o nosso amigo e grande parceiro aqui, já falo quem é, tá, pessoal? Para você que está chegando aí, acompanhando, lembre-se, né? Compartilhar aí nos grupos WhatsApp, compartilhar com os colegas sobre essas novidades aí do mercado solar. E aqui a gente traz histórias dentro desse mercado também, histórias de sucesso, né? De inovação, novas perspectivas, de tendências. E aí é um momento também de muita discussão, de aprendizado, de ideias para você que está acompanhando, que está olhando aí para esse mercado, já atua nele, procura evoluir dentro dele. Para você que está olhando para esse mercado, pensa talvez em entrar nesse mercado também, né, vendo essas possibilidades e tudo. Sempre bom a gente ter referências dentro desse mercado também para crescer de maneira saudável, estruturada, né, para impactar de forma positiva a vida de muitas pessoas. Não é diferente aqui nesse conteúdo do Suncast, então. E aí, sem mais delongas, eu vou apresentar, né, quem está aqui conosco hoje é o nosso amigo Edson, que é diretor-geral da Engevet, grande parceira da SolarView, e também é vice-presidente do movimento Solar Livre. Aproveitar para mandar um abraço aí pro Everton Martins aí também. Tá na luta, né? Só na luta, no trecho, né? Sim. Exatamente. Seja muito bem-vindo, meu caro. Se puder contar um pouquinho pra gente, né, da sua trajetória aí dentro desse mercado. Vamos resumir, porque o Edson, vou revelar aqui, tá? Tá com 33 anos, mas tem muita trajetória, muita bagagem, muitos projetos de sucesso. Eu estou impressionado aqui com a estrutura e a organização da Engevet, né? Hoje eles estão participando aqui no dia de imersão no SolarView. Então tá praticamente todo o time aqui, está sendo uma troca bem legal também. Para mim, cara, o que eu vou dizer, né? Pra galera que tá em casa aí, segue essa galera aqui, porque eu comecei um contato com o Roger em 2017, de lá até hoje. Uma coisa que eu quero frisar também, dê o valor aos seus relacionamentos, porque eles fazem a diferença na sua vida, né? Com a máxima de amar o próximo como a ti mesmo, e é no relacionamento que a gente consegue fazer a diferença. Te agradeço de coração pelo convite de participar aqui do Suncast, né? Uma brilhante oportunidade para a gente fazer essa conexão aí. E também a SolarView, parabenizar a SolarView pelo trabalho que tem feito, que enche os olhos de muito integrador. Então já tive em contato com vários integradores de norte a sul do país, aí, do pequeno ao grande, citando aqui diversos, você cita diversos deles aí no seu contexto. Então atende a pessoa que tem uma usina e o cara que tem 1.500 usinas com a mesma grandiosidade, e isso que a SolarView vem fazendo no mercado solar é maravilhoso. E também garantindo essa segurança para o consumidor, para o integrador, de conseguir tanto ter energia esperada, como também entregar o serviço que efetivamente vale a pena, né? Eu sou um admirador do trabalho de vocês e sou muito grato pelo convite de fazer parte aí dessa imersão aqui. Pô, demais, grande parceiro, né? Sempre trazendo assim também muitos feedbacks, né, para a evolução das soluções da SolarView também. Fico feliz com essa perspectiva e também dessa amizade desse tempo, ver esse crescimento da Engevet também, né? Tá um time aqui, dezenas de pessoas, né, estão envolvidas nesse projeto que é grandioso e que é algo que me chamou muita atenção de ir conversando mais cedo, né? Você falando da questão do fotovoltaico, né, Edson? Muitas vezes você é a ponta do iceberg ali. Ele é o instrumento de transformação na vida do ser humano hoje. Fotovoltaico, eu vejo a energia solar como um todo como o ponto de conexão com a sustentabilidade. A pessoa começa a ver que ele pode gerar uma energia para ele, né, que a energia é o que nos movimenta, e a gente estava até contextualizando que energia é qualidade de vida, gente. Então, tipo assim, quem quer conforto e comodidade tem que ter energia agora para ter um descanso no futuro, ou no presente, o futuro do presente. A gente faz esse trocadilho, que o futuro é no presente, que a gente só vai ter futuro se a gente começar a fazer hoje. Verdade. Então, essa questão da energia solar fotovoltaica, ele é agente de transformação. A pessoa tem uma conta de energia que ela é uma caixa preta, só sabe que tem que pagar. E de repente ele consegue ter uma solução que ele consegue ser autorresponsável, ter a sua autogeração em cima daquilo que está sendo feito, né? daquilo que ele precisa. Então, se ele consegue fazer isso com energia, será que ele não consegue fazer com água? Será que ele não consegue fazer com lixo? Será que ele não consegue fazer com os recicláveis? Relações
As relações também têm que ser sustentáveis. Tem relações que ela é agressiva e aí você se permite ou não participar daquilo. O quão profundo é você falar de... Tem gente que fala de colocar placa no telhado, para mim é muito mais do que isso. É você conseguir conscientizar e levar valor e dignidade a todo consumidor brasileiro. Cara, que legal, né? Essa visão. Realmente é algo que eu entendo que é mais, talvez íntimo, mais conceitual e que tem um significado que ele é muito maior. Né? Sim, amplo. Pensando nisso também, até da questão da missão da SolarBio, trazendo para esse contexto, a gente acredita que exatamente isso. Muitas vezes a conta de energia, a fatura de energia ali é um mistério, né? Que é muitas vezes aquela percepção, poxa, chegou mais uma conta, beleza, tá caro, né? Nossa, vou ter que pagar e tal. Você trazer essa perspectiva de que há outras possibilidades, né? Revolucionar a forma que as pessoas lidam com a energia, empoderar esse consumidor para o novo mercado de energia que está acontecendo, né? GeVet promove isso. Então, trazer essas possibilidades para as pessoas também. E aproveitando nessa linha, né, Edson, você contar aqui um pouquinho para a gente como é que foi o início desse sonho da GeVet, dos primeiros passos, de onde que veio a ideia do nome, como é que funcionou? Para mim, tipo assim, meu pai tem uma frase bem típica que eu carrego comigo, e você vai me ver citando meu pai diversas vezes em um contexto de um diálogo nosso, porque ele para mim foi a referência de pai, de homem, e ele é essa referência para mim. Meu pai hoje está com 69, vai fazer 70 anos o ano que vem, né, agricultor, né, mexe na lida do gado, então tipo assim, a gente sempre veio de cidade do interior. Então, que é a necessidade, a frase dele é: a necessidade faz o sapo pular. O sapo, ele se movimenta, não, ele pula não porque ele tem que pular, é a única maneira que ele tem de se locomover. Então, eu me vi no contexto onde eu tinha, eu trabalhei em algumas mineradoras, alguma empresa de consultoria. Eu trabalho na área elétrica desde os 15 anos de idade, né? Eu fui meio oficial de eletricista, né? Fui eletricista, técnico, projetista, coordenador, gerente, até que chegou a época. Eu trabalhava na SNC Lavalin, não sei se você conhece, é uma empresa grande, é a nona maior empresa de projeto do mundo. Caramba! Que ela faz só consultoria para grandes mineradoras, e fazia o projeto Apollo da Vale na época. Teve uma crise, uma recessão gigante em 2016 e eu fui demitido. E fui para outra empresa chamada Tenova Tacraf, que ela faz máquina de pátio, né, de mineradora também, processo de mineração. Foi lá que eu trouxe muito dessa engenharia multidisciplinar, de soluções que a indústria tem muito disso, e muito zelo com essas coisas, apesar das agressões que a indústria faz, mas tem muito zelo com a qualidade e com a sustentabilidade em si. Só que na realidade do ser humano, você não consegue ter isso de maneira prática no cotidiano, que fica muito abstrato, muito engenheirês. Eu tentei tirar um pouco do engenheirês e trazer para a realidade, que foi de onde meu conceito, minha escola foi lá, dentro da indústria. E aí, eu trabalhava na Tenova Tacraf e eles falaram comigo: Edson, infelizmente a gente vai ter que te demitir. Assim, não tem como você trabalhar com a gente e tal. E aí, eu tinha pegado o acerto da empresa anterior, e você tinha 2 meses. E aí, teve uma empresa chamada Engefrio, que é de Santa Luzia, que inclusive eu estou fechando fotovoltaico com eles agora. Olha a questão do relacionamento. Depois de 10 anos, a GeVet vai fazer 10 anos, a GeVet vai fazer 10 anos o ano que vem, e eu tô fechando fotovoltaico com eles. Foi para eles que eu emiti minha primeira nota fiscal. E eles fizeram a GeVet nascer. Até o Eduardo, lá na época, era arquiteto, e ele falou comigo: Edson, eu preciso que você faça um projeto para mim e tal. Eu fiz o projeto para ele. Na hora de pagar, ele falou assim: você consegue fazer nota fiscal? Eu falei: poxa, eu vou fazer projeto elétrico na época. Todo projeto elétrico, né? Residencial, industrial, aterramento, toda essa parte de eficiência energética, laudo, isso tudo eu fiz muito, né? Agradeço muito de coração aqui. Eu queria que você me mandasse esse corte desse vídeo depois, que eu vou mandar para ele. Claro. Chama-se Severino Sérgio Rosa de Macedo, dono da SMA Sistemas Elétricos, uma das melhores empresas de qualidade de energia e projeto aqui de Minas Gerais. Foi onde eu aprendi muito, sou grato a ele, é o cara que pagou minhas 3 primeiras mensalidades de faculdade para me formar em engenharia elétrica. Sou muito grato a ele mesmo e queria mandar um grande abraço para ele, parabenizar ele, que graças a ele a GeVet nasceu e eu consegui trilhar um caminho nessa engenharia elétrica. Ele foi o cara que me tirou do campo e me levou para a área de projeto, que foi o Severino, antes dessas empresas todas que eu estou te falando. Cara, aqui. que bacana. Então a história é uma parcela da minha história. Aí eu peguei e fui emitir essa nota fiscal. E eu falei assim: poxa, eu tenho que... Aí eu pedi abrir um CNPJ. Aí fui abrir CNPJ, levava 30 dias. Eu falei: poxa, 30 dias para mim receber o projeto, na época era R$6.000. Aí foi a minha primeira nota fiscal emitida. E aí eu peguei, abria
foi para ser o processo de abertura da empresa, falei, irmão, na hora que fica com o projeto aí, na hora que ele se liberar a nota lá, eu imito. Aí no meio do caminho eu vi Ingefrio, aí eu falei assim, como é que eu vou pôr o nome da empresa? Eu tava com essa Bervete, falei, poxa, eu queria botar o Edson, WRS, Engenharia, não sei o que e tal. Pensou, aí tava com meu cunhado, e meu cunhado falou, pô, você trabalha com a Ingefrio, por que você não põe Engevete? Falei, gostei do nome, ficou legal. Ele criou a primeira logo pra mim na época, o Bruno, que é meu cunhado, né, casado com a minha irmã, grande abraço pra ele também. Aí eu peguei e coloquei Engevete no dia 23 de setembro de 2013. A Engevete foi... É o mesmo ano de fundação da SolarView também, você comentou que vai fazer 10 anos, aí vamos fazer aniversário junto. Aniversário de 23 de setembro de 2013, a Engevete faz 10 anos, dia 23 de setembro de 2023 agora, né? Então, e aí eu comecei na Tenova Tacraf, né, que tinha saído, aí me mandaram um e-mail uma vez, Edson, preciso que você faça uma cotação para fazer um projeto pra gente aqui, porque a Tacraf pegou um porto de Santos, consórcio da Vale com a Uzi Minas. Eu falei, tá, mas a gente não pode contratar, tem que ser PJ, você emite nota fiscal? Aí lembra da empresa que eu tinha aberto? Eu falei, agora emito nota fiscal e tal. Eu falei, mandei os cadastros da empresa para ele e tal. Não, vou cadastrar vocês aqui. Eu falei, é mesmo? Como é que vai ser a remuneração? Ele falou assim, a gente paga R$75 a hora naquela época. E aí eu contratei 15 engenheiros. E eu ganhava R$75 a hora. Minha primeira nota fiscal na época eu emiti de R$90 mil, em 2014. Que isso. Já. Com um projeto na época. Eu tinha 23 anos, 24 anos na época. Então, tipo assim, aquela manga verde enrolada no jornal, que amadurece a força. Amadurece mais rápido. Aí a força. Aí foi de lá, trilhei projetos, então fiz a compatibilidade toda. Depois voltei para a mesma SMA, que foi a empresa que eu saí lá de origem. Eu voltei, a gente fez o porto juntos. Eu era coordenador da Engevete de uma parte e eles faziam uma conexão da elétrica da outra parte e a gente fez o Porto de Santos, que está lá rodando hoje. Fiz o Porto de Santos lá, o projeto elétrico completo lá, da transportadora e tudo mais. Tem esse projeto hoje com uma menina dos meus olhos aí, com um grande projeto elétrico. Tudo projeto elétrico. Foi cerca lá de, mais de 5 mil projetos. Projetos pranchas, né? Mais de 5 mil pranchas feitas lá e tal. Esse projeto elétrico. Para um único projeto? Caramba, cara, gigante, muita coisa. Gigante. Tinha navios lá de 300 mil toneladas a hora. Então aí fui passando ano a ano e tudo mais. Quando deu em eu falei que questão de 2016, não foi antes que eu saí da empresa, que 2015 foi quando eu comecei a mexer com energia fotovoltaica. Ah, tá, porque esse primeiro projeto foi em 2013, certo? 2013? Foi 2013, 2014. 2015 que eu comecei a mexer com energia solar fotovoltaica, foi antes. 2012 que eu tava, 2012, 2013. 2012 eu tava saindo dessas empresas, abri a Engevete em 2013, em 2015 eu comecei a mexer com fotovoltaica. No ano da 687. Tava muito, que aí começou a 482, é de 2012, tava meio incipiente, um projeto a outro. Mexia na época o Márcio Barbosa, que também tem uma empresa chama MP Projetos, que acho que ele até é conectado com vocês aqui. Abraço aí, Márcio. Um abraço pro Márcio. Aí a gente começou a fazer os primeiros projetos juntos e tal, indiquei para algumas coisas, mas só que eu ficava meio perdido porque eu tinha muito projeto elétrico na época e eu tinha uma equipe muito grande de projeto. Você comentou, contratou 15 engenheiros? Depois a história não é só flores, não. Depois eu recebi a oportunidade para ir para os Emirados. É mesmo? Deixei a empresa rodando aqui, fui para os Emirados e fiquei lá 6 meses. Foi quando eu quebrei. Em 2016 para 2017, por aí. 2017, eu acho. Que eu era o comercial da empresa aqui, fazia tudo, técnico comercial. Tudo que era técnico. Eu já fiz projetos. Você fazia toda essa parte técnico comercial, né? Técnico comercial, mas eu tinha engenheiros, mas o comercial era eu. Eu que fechava os projetos, eu fazia tudo. Então, quando eu viajei, a empresa continuou com os projetos que tinha, mas o comercial parou de entrar projeto. Parou de prospectar, né? Quando eu voltei, a empresa estava em cima da minha casa, que tinha desmontado, eu tinha uma estrutura grande. Tinha 15 engenheiros, eu tinha estrutura, tinha servidor, tinha tudo já. Desmontei, aí recomecei tudo. Em 2017. Meio que enxugando. Ficou voltou a ser eu, um computador e uma caminhonete, uma Saveiro preta que eu tinha. Voltou a ser eu, um computador e uma caixa de ferramenta. E eu voltei a ir para esse mercado de maneira mais direta e tal. Comecei a fazer eu mesmo, fazer instalações elétricas. Eu subia no telhado, eu ia lá, fazia a compra, colocava o material, instalava. Fazia tudo, né? Ponta a ponta. Era o eu-keep. Eu empreendedor. E aí a gente foi crescendo, foi desenvolvendo.
Em paralelo, eu peguei um grande projeto elétrico, que foi o Palácio das Artes, a reforma do Palácio das Artes, a gestão dela toda, junto com o arquiteto William Ramos Abdala, que é um grande arquiteto, é o Niemeyer da atualidade hoje em Minas Gerais. Deus me agraciou com esses relacionamentos, que eu falo que eu sou agraciado. Pra você ver, tinha um Alan, que era meu estagiário na época que fazia esse porto, e falou, estou com um projeto que vou te indicar. Na hora que eu peguei, era o projeto do Palácio das Artes. Eu cheguei até a participar, cara, na época, do lançamento do livro desse, ele ainda viu, o William Ramos Abdala, ele é um amigo pessoal que eu tenho. Inclusive, esse projeto pode ser resgatado agora. Foi um projeto que, tipo assim, a reforma do Palácio das Artes com a união da Serraria Souza Pinto. Ah, sim. Pra quem não conhece, tá acompanhando aqui em Belo Horizonte, né, pessoal? O Palácio das Artes é um dos mais tradicionais aí. Referência. E esse projeto, a gente fez a reforma das praças internas, né? Fez o projeto, fez a execução da praça de reforma das praças. Se ele for executado da maneira que a gente fez, com um fotovoltaico, hoje, debaixo do palco principal do Palácio das Artes, tem uma bomba de água que tira a água da mina e joga fora o dia inteiro. Então gasta energia elétrica para jogar água fora. Então eu fiz um projeto já na época sustentável para fazer a melhoria pegar essa água e colocar num tanque e reutilizar essa água, né? Com fotovoltaico, colocando fotovoltaico e utilizando os palácios. Então se for executado esse projeto inteiro lá, o Palácio das Artes aqui vira o maior complexo cultural da América Latina. Se esse projeto for executado, hoje ele está engavetado aqui na parte do governo. E aí a gente foi desenvolvendo e tal, 2019, né? Foi desenvolvendo essa em 2019 e aí pandemia, né? 2020 volta todo mundo, aí o Calil proibiu todo mundo de trabalhar aqui. E aí eu peguei a empresa que estava na Floresta, né? Ah, sim, ali eu já morei ali no tempo Floresta. No Floresta, peguei a empresa e levei ela para Santa Luzia. E a gente começou a ficar lá em Santa Luzia num quadradozinho. Ficava 7 pessoas, porque lá poderia, ficava na minha casa na época. Levei todo mundo, construí um espaço e eu ficava lá na minha casa. E a gente foi desenvolvendo, tipo assim, foi a reinvenção. Foi de lá que a gente começou a batalhar pelo movimento solar livre. Foi de dentro lá, começou a fazer as lives da minha casa, organizar tudo de lá. Fechei um dos maiores contratos da Engevete aí de todos os tempos, que foi a Ambev, de dentro desse cubículozinho, um contrato de mais de R$500 mil. Isso em 2020? Isso já em 2020. Isso já em 2020 e tal, todo o desenvolvimento, tudo foi feito. Tipo assim, a gente já tinha uma equipe robusta, só que a gente era impedido de trabalhar por causa da pandemia. Vocês passaram por isso também? Sim, também. Foi um choque muito grande, né? Principalmente ali no início, em março, abril de 2020. Sim. Todo mundo para home office e uma insegurança muito grande. O mercado ficou travado um período. Nessa época de 2017, aí foi quando a gente se encontrou lá. Quando eu estava voltando do cenário dos Emirados foi quando eu te conheci. Que a gente começou a trocar as primeiras ideias e tal, foi desenvolvendo, que a gente já mexia nesse âmbito aí. Eu tinha algumas ideias direcionadas. Fiz grandes... Pessoal, tipo assim, colégio... Não sei se você lembra dos colégios que a gente estava analisando o projeto fotovoltaico, mas... resumidamente aí, foi muita luta, né, cara? E, tipo assim, a gente faz um planejamento, tem vezes que você faz um planejamento linear. E a vida, ela é cheia de altos e baixos. Isso é verdade. Eu tava até comentando, né, a questão do planejamento, é isso, que tem situações que são totalmente imprevisíveis, né? Essa questão, por exemplo, da pandemia. Poxa, quem ia aqui acontecer e tudo, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala que no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tipo assim, a angústia, essa angústia que você tem de eu não vou conseguir cumprir aquela atividade naquele dia, ou aquele cronograma não vai ser feito, ou eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir chegar naquele... Esse medo, ele te oprime. Agora, se você vai ficar paralisado por ele ou não, depende de você. Então, você que tem que ter controle da sua mente. Aquela conversa que a gente estava tendo anteriormente. A sustentabilidade que eu acredito é a prática do pensamento positivo. Você pensar positivo e colocar em prática. Porque se o cara pensar negativo e colocar em prática, ele vai fazer o mal. Isso, sim. E para mim a sustentabilidade é fazer o bem. Né? Tipo assim, não é fazendo uma crítica aqui construtiva, mas não é um monte de gente entrar num jatinho e ir para um lugar para definir se você vai usar canudo de plástico ou não. Entende? Nessa questão da COP27 aí que o pessoal fez, você pega o jato consome mais do que não sei quantos mil caminhões junto, e aí tem 400 jatos lá de pessoas que estão querendo trabalhar a sustentabilidade, de verdade é isso. Para mim é a prática do pensamento positivo. Não a questão do oportunismo em si, entendeu? A gente tem que ter, das pequenas ações, que a gente estava falando do copo descartável até agora há pouco aqui, ou de ajudar alguém a atravessar a rua, até você fazer um grande projeto que vai fazer captação de água, ou vai fazer dessalinização da água
para utilizasse, a gente colocou uma energia fotovoltaica lá numa tribo de indígena, não sei se seja. Cara, eu vi esse projeto, eu vi os vídeos. Uhum. A gente fez lá, tipo assim, o pessoal falando, não tem como fazer, é impossível, dá muito raio, não sei o que lá. Falou, Chorão já dizia, né? Impossível é uma palavra grande que as pessoas pequenas utilizam para te oprimir. Então, Luquinhas curto também, Chorão. Gosta legal. de Chorão, né? E a galera que, tipo assim, na minha geração, cara, eu escutei muita música e eu acredito muito na cultura, como essa transformação. Engraçado essas 6 coincidências, né? Por exemplo, reforma do Palácio das Artes. Poxa, é um berço nessa questão relacionada à cultura, questão artística também, né? É um berço da cultura, eu acredito muito. Tipo assim, eu faço uma análise, né? Porque normalmente o engenheiro ele é muito cético, né? Exatamente, 0 ou 1, né? 0 ou 1. E aí, tipo assim, eu tenho uma pincelada de criatividade. Então eu fui agraciado por Papai do Céu por ser um engenheiro criativo. Às vezes eu sou muito cético, mas às vezes sou criativo também. E você atrai o que você é. Entende? Então, para você conseguir ter essa parcela de atração, eu atraí essa galera da cultura, esse pessoal que tá mais ligado assim, quer dizer que alguma coisa tem em mim que eu consigo atrair isso do universo, entende? Então, eu sou muito agraciado de conseguir passar essa mensagem de diversas formas, entendeu? Então, eu tenho vários projetos hoje que estão conectados a mim, né? Onde hoje eu estou vice-presidente, onde eu estou líder, onde eu estou. Não quer dizer que eu sou daquele... Eu sou o Edson e hoje eu estou em diversas situações, né? Hoje eu sou o pai da Lavínia. Meu principal projeto de vida é esse, ser pai de uma menina, de uma mulher, né? Que é o que traz a luz e dá a vida pra gente. Então hoje o meu principal projeto é instruir minha filha. Eu faço ela participar comigo de tudo que envolve ela, do projeto lá, do personagem que você já viu, do projeto da empresa, de tudo que eu faço. Por exemplo, se eu coloco um vídeo na rede social, a primeira pessoa a ver é minha filha. Então, tipo assim, eu sou muito preocupado, que é o pré-ocupado, é o ocupado antes da hora, com essa mensagem que a gente vai passar. Não diretamente aquilo que eu tava falando, do que você é. A mensagem que você passa é o que você faz. O que você fala, o vento leva. Isso, exatamente, são as atitudes. É muito interessante. Assim, você está comentando, Edson, até fazer algumas comparações. Você fala dessa questão, por exemplo, da pessoa, né? Sim. De você ajudar alguém a atravessar a rua, não é diferente de você ajudar alguém a trazer sustentabilidade ou economia. Então, por exemplo, né? Imagina essa questão, trazer um fotovoltaico. Daquele dinheiro a pessoa conseguir movimentar o comércio local, ou de conseguir ter um tempo de conforto com a família para uma viagem, né? Não são coisas que estão muito distantes. E aí, dessa perspectiva, eu acredito muito nisso também, né? Do tema que tudo é energia. Então, essa questão de sintonia. Muitas vezes, porque problemas, poxa, a gente está aqui para resolver problema, né? Engenheiro vive disso. Mas a perspectiva de que essa mentalidade, ela é muito mais relacionada a como a gente vai reagir a essas coisas. Eu posso fazer e aí aproveitar da melhor maneira as oportunidades. Sabe? Posso fazer um desenho aqui no seu caderno? Claro, pode. Depois a gente mostra pra galera ali. Isso, a gente manda na câmera ali. O que acontece? A Engevete, eu fui agraciado com isso aqui que eu vou te mostrar, cara. E o que vai ser a partir disso, eu entendo que é condição de Deus. Porque eu ter estudado engenharia e isso chegar até as minhas mãos, para mim é uma surpresa muito grande. No Engevete a gente tem um propósito de tornar as pessoas melhores para o mundo. Você é engenheiro eletricista ou não? Sou engenheiro químico. Químico, mas você vai entender. De elétrica você entende, sabe? Tem fase R, fase S, fase T, isso aí você sabe, né? Triângulo, defasamento angular entre as fases, você sabe, conhece isso, não conhece? Até porque é um Smart Meter, né? Para mexer com o Smart Meter tem que entender de... Para você que não conhece, pode ser essa loja de salário. RST, são as fases. Quem é da área do fotovoltaico tem que entender de elétrica, nem que seja o conceito básico, porque... e agora eu vou te mostrar que esse RST, essa distribuição de fase e essa energia está presente na nossa vida, nos relacionamentos. E foi Deus que me entregou isso. Isso que eu estou te contando aqui é parte da história que eu estou vivendo hoje. Ela está sendo construída, ela não tem um desfecho. Eu não vou chegar aqui e te falar assim, eu não tenho resultado pela forma matemática que eu vou colocar aqui agora. Mas o professor Roberto que está aqui, e minha equipe inteira, eu gosto muito dessas ações assim que a gente está fazendo aqui. Isso. Então eu peguei meu time inteiro num feriado e levei pro sítio. O pessoal eu fiz dinâmica, corrida do ovo, corrida do saco, aquele negócio de encher a água aqui, jogar pro cara atrás para
E legal também que muita essa conexão lúdica da coisa, né? Também, Sim, assim, de confiança, porque é a hora que a gente consegue ter a mente limpa para praticar e depois você fazer de maneira normal. Como é que vira comportamento. Passa de ser uma coisa forçada e vira a ser comportamento. vira cultura, né? Aí, quer tornar, o propósito da Engevete é tornar as pessoas melhores para o mundo. Então, com a máxima de que Deus nos colocou aqui para ser jardineiro, que foi a primeira missão que nos deu. Então, você falar que a gente vai fazer um mundo melhor é uma utopia, sendo que o mundo ele foi perfeito. O que estraga ele são as pessoas. As pessoas melhores. As pessoas melhores. Então, o mundo ele é perfeito, a criação divina. Nós somos criação divina, mas a gente está conflitando em um certo momento, então a gente precisa ter pessoas melhores. Aí, eu falei assim, gente, preciso de 3 palavras para fazer um comando de ação, né? Tudo é a tríade hoje, né? Sim, o triângulo. O triângulo de equilíbrio. Antes, a roda tinha 4 furos, porque 4 planos se sustentavam, aí depois o pessoal viu que 3 planos consegue sustentar, 3 pontos consegue sustentar um plano. Então hoje, tudo que você for fazer, até uma dica, tudo que você for fazer hoje em dia, pega 3 pilares principais de sustentação de qualquer projeto que você for fazer, né? Qualquer projeto. É a tríade, né? É a tríade. Tudo tem uma tríade. Tudo que você for fazer, um plano de ação, um projeto, né? Então, se você for fazer tudo, tem uma tríade que dali vai ramificar para as outras responsabilidades. Eu pensei que a gente é relacionar, que é a base. Imagina se o ser humano se relacionasse como a natureza se relaciona com ela mesma. Primavera, verão, outono, inverno. Cai uma folha da árvore no chão, vira adubo, germina a semente que está... Então, se a gente tivesse essas relações, tudo seria mais harmonioso. Tudo aconteceria de maneira natural. Depois, surpreender. Imagine se todo mundo surpreendesse como os presentes fazem. Por exemplo, a menina que ganhou a Alexa aqui do concurso, que você vai contar depois pra galera. Na hora que ela receber, se ela vai ficar surpresa. Com certeza. E se o pai dela olhar dentro do olho dela toda manhã e falar que ama ela? Vai ser uma surpresa todos os dias. Então, independente de como que é, ou se é um bilhete, você coloca na O mais cabeceira, simples que seja. é uma surpresa. Ou lembrei de você. Essas surpresas, ela pode estar no nosso cotidiano. Da hora que você entra aqui pela sua live até a hora que você vai. Eu sei que muitas vezes o mal assola a humanidade. Você tem que ficar reativo, tem situações que onde você quer fazer de maneira direta, quer o resultado, mas a surpresa, ela suaviza essas coisas. Sim. Quando você ela muda um dia, poxa. Ela muda um dia. Você chega pra menina que tá na recepção e fala, você tá tão bonita hoje, você mudou o dia dela que você não sabe o que ela passou ontem. Então, surpreender como os presentes. E transformar, isso aqui é muito forte, transformar como as borboletas. Porque a borboleta é a metamorfose, né? Aí tem até a música, eu prefiro ser aquela metamorfose Raul Seixas, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Quando você se transforma aqui dentro, todo mundo percebe que você transformou por fora. E é aquele desafio. Você pode pegar hoje as principais pessoas de resultado. Pega as grandes pessoas de resultado. Pega o Elon Musk, esses caras aí que são fodas. Fora da curva, né? Fora da curva. É o cara que venceu um grande desafio. Eu tô lembrando aqui do Mestre Silvio Beric, que é o campeão mundial de jiu-jitsu. Depois você pesquisa ele, o cara é uma sumidade. E ele perdeu 2 irmãos assassinados. Caramba. Porque os irmãos dele eram lutador e o cara só conseguia parar o cara na bala. Ele criou um método para 8 níveis de força, sem você precisar usar a vias de fato. Então o cara, na maior dificuldade que ele teve, que é perder 2 irmãos, em vez dele revidar perante isso tudo, ou querer fazer alguma coisa contra os caras... Uma vingança. Ele criou um grande... Hoje é um dos maiores projetos da vida dele. 8 níveis de forças. Você pega diversas pessoas que têm um instituto, olha pra você ver, esse testemunho é do Instituto Leonardo. Instituto Leonardo Franco. Leonardo Franco era um netinho de uma avó que morreu aos 2 anos de idade. A avó, por ter um sentimento, uma dor tão grande, ela ficou internalizada, ela criou um instituto. E hoje o instituto cuida de 340 crianças de 1 a 6 anos de idade. E ela nem está aqui mais, mas o instituto já está na 3ª geração familiar. Completamente sustentável o instituto. Tem cuidado, o pessoal lá tem joaninha, criação de joaninha para polinizar a horta deles lá. Tem horta, tem peru, tem captação de água, tem criação de carpa. Um dia eu vou te levar lá para ver, fica em Santa Luzia. Legal. Mas o que eu queria trazer para esse contexto? Aquilo que seria a dor, ou seria o fim, ou seria, sei lá,
né, para a pessoa entrar numa depressão foi a grande transformação. E a transformação ela é única. Ela internalizou isso e devolveu para a sociedade um instituto que está lá cuidando de 340 crianças. Cara, demais. Transformar como as borboletas. Aí eu falei assim, gente, RST. O dia que essas coisas estiverem ligadas, a gente vai conseguir ter uma conexão entre elas e tudo vai acontecer de maneira natural. Aí, fechou o neutro. Aí eu fiz isso no quadro. E aí o professor estava na primeira fila assim, isso a gente no sítio lá. Explicaram a questão de propósito. Professor, esse triângulo retângulo aí. Foi triângulo retângulo aí. A gente viu. Fase R, fase S, fase T. Quando essas coisas estão interlignadas, tudo acontece de maneira natural. Então hoje, acredito hoje que essa mesma energia que está nos cabos aí é a energia que a gente emana entre a gente. Tudo é energia. A mesma energia, isso é energia. Tudo é energia. Só que ela é para um processo de transformação. E energia é igual a massa e velocidade da luz ao quadrado. E essas relações aqui, isso que eu estou te falando aqui, de todo o projeto do personagem que a gente fez, isso aqui está lá dentro do livro. Que legal. De maneira lúdica. De maneira lúdica. Explicando esses conceitos. Agora, eu não consigo te falar uma fórmula matemática. Se você for pegar no inglês, aqui é Repeat Sprint Train. É o máximo do treinamento repetitivo. Tem diversas situações que você vai passar hoje que só a repetição vai te fazer não... Excelência. Olha que coisa, né? Ontem a gente teve um jogo no Brasil. Sim. E aí algo que viralizou. Gol do Richarlison. Gol do Richarlison. E aí do gol do Richarlison, que tem uma cena dele no treino, fazendo um gol muito parecido de vôlei. Sim. Que é exatamente essa pegada do treino que traz a excelência, né? Sim. E, poxa, você consegue treinar diariamente, isso lapidando, tendo essa consciência. Quando você precisar, você já vai estar muito mais preparado. Já está preparado em diversas situações. Tem vezes que você passa por situações, por exemplo, quem já perdeu um ente querido. Por exemplo, tem pessoas que sentem muito a primeira perda, depois a pessoa fica mais calejada. Não que ela se acostuma, e não que aquilo a pessoa não sinta, só que ela consegue seguir com o propósito que Deus colocou na vida dela. Então, tipo assim, eu trago pelo esse contexto aqui e eu tento aplicar hoje, de uma maneira bem direta, esse relacionamento verdadeiro, essa surpresa verdadeira e essa transformação verdadeira. Por exemplo, todas as ações que a gente fez aqui, eu pensei para a gente conseguir entregar de verdade o propósito que nós temos, desde a da coloração, desde de tudo que a gente tem a parte prática daquilo que a gente precisa ser feito, só que a gente pode fazer isso de maneira suave, como a gente está fazendo aqui. Uma conversa, um bate-papo, uma brincadeira, um almoço. É isso, essa é a sustentabilidade que eu acredito. A gente pensar em iniciativas e colocar ela em prática. Cara, eu conversei com o Jean semana passada, vamos fazer, a Gabi já me chamou, a gente pensou em diversas iniciativas, fizemos e hoje a gente está colocando em prática. Já está rodando. A gente não sabe um ponto de uma vírgula ou de um acento de uma palavra, qual é a transformação que vai acontecer na sua vida depois do que a gente está fazendo aqui, na minha vida, na vida de todo mundo que está aqui, ou das pessoas que estão circulando em prol disso. Tem pessoas que vão ter insights, tem pessoas que vão ter ideias, tem pessoas que vão estar conectadas. Essa energia, ela foi depositada. O que vai acontecer daí em diante é só o Papai do Céu que sabe. Mas a gente está plantando bem, então o bem ele vai reverberar como aquela gota, como aquela pedra que cai no rio. Ela cai e depois... E faz a onda, né? Show de bola. Eu vou aproveitar aqui, aproximar da câmera aqui, para mostrar para vocês o desenho aqui também. Olha que legal, pessoal. Show, né? Conceito aí da tríade também, né? Relacionamento, surpresa, transformação. E isso é natural. Olha que legal. Quando você tem... Aí a gente começou a brincar fazendo o seguinte. Quando o cara só relaciona, ele é monofásico. Quando ele relaciona e surpreende, é bifásico. Fala agora pro cara ser um trifásico completo, é ter que relacionar, surpreender e transformar. Demais, né? E uma coisa acaba alimentando a outra também. E, tipo assim, em proporção, né, do engenheirês, o próximo livro que eu já escrevi um livro, né, que é do personagem, o próximo livro que eu vou escrever vai ser esse aí, sobre como tornar as pessoas melhores para o mundo. Na capa, não sei se o sonho é um sonho, um legado, né? O futuro presente, porque essa parte dá relacionamento. Então, tipo assim, tem gente que está preocupado com o hoje, mas você vai ser mais lembrado quando você não estiver aqui. Então, e o legado, ele é construído hoje. Sim. Isso aqui é o nosso legado. É isso aqui que a gente vai deixar. Como o Mário Sérgio Cortella disse, só tem uma maneira de você ficar. É nas pessoas. Você fica nas pessoas. Então é assim que...
E até aproveitando, porque encaixa muito bem com relação a isso, né? Você fica nas pessoas, seu legado, sua lembrança, as atitudes que você tem, esse impacto, isso também está muito relacionado à questão cultural. E aí, né, eu acho muito interessante a forma que o Edson ele traz isso, né, para a Engevete, no sentido assim, de trazer iniciativas, questões práticas ali para impactar a vida das pessoas, a vida do próprio time também, e mudar perspectivas, né? Abrir possibilidades e tudo, essa questão de energia, de troca. E aí, eu queria que você comentasse para a gente sobre a importância cultural para o sucesso de uma empresa, a importância da cultura, da forma que você faz as coisas ali dentro para o sucesso de uma empresa também. Tudo começa na comunicação, né, cara? Tipo assim, a comunicação é a parte mais efetiva, né? Que é você tentar passar para o seu time de uma maneira prática, passar para o seu time de maneira prática e cotidiana. Então, tipo assim, eu tento envolver essa cultura da Engevete desde a plotagem que estão nos vidros da Engevete. Você fala hoje a propósito da empresa, você vai chegar lá, vai ter as 7 soluções, na entrada da empresa está assim, as 7 soluções da empresa de maneira lúdica. Então, vocês vão ter a oportunidade de visitar, vai estar lá tudo. Desde a nossa apresentação comercial está plotada nos vidros da Engevete. De maneira lúdica. Então, a maneira de você conseguir passar o conceito é vivendo ele, vivendo a cada dia. Então, e criar também essa cultura de datas, horários. Vou te dar um exemplo. Há mais ou menos uns 8 meses, quase um ano atrás, a gente começou a fazer um café da manhã na Engevete, que era na sexta, 7h30 da manhã. E foi uma luta para conseguir. E aí, o que a gente fazia lá? Toda sexta-feira, um setor fazia o café para o outro. Por exemplo, a gente tem o comercial, o marketing, a engenharia. Então, cada semana, um faz o café para o outro. E aí, a gente teve um desafio do matemática, né? Não, tá ficando caro e não sei o que e tal, daquele tem todo e tal. E aí, eu consegui mostrar para a galera o propósito de tudo, entendeu? E a gente já está vencendo todos esses meses aí, e culturalmente a gente entrega e faz um panorama lá toda sexta-feira. Essa sexta-feira a gente não fez, que a gente fez aqui. A gente faz uma oração, nós falamos da semana e o primeiro ponto é esse, né, cara? A oração, ela intensifica os seus resultados, né? As maiores transformações que aconteceram no mundo começou com um cara de joelho dentro do quarto, né, pedindo a Deus misericórdia para conseguir transformar a vida dele. É de ser religiosismo? Não, é a crença. É ter fé de que vai dar certo, né? É ter fé, é acreditar, é colocar o pensamento positivo. E isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Com certeza. Se você tirar esse novelo de lã de pensamento negativo, você vai ficar puxando isso durante muito tempo, cara. Então, pensar positivo e agir positivo. Não tem nenhum problema maior do que a sua fé. Não existe. Então, a filosofia que eu falo é a repetição, né? Repeat your spin train. Aí constância. E essa parte do relacionamento, se você relacionar essa comunicação interna e você ter constância repetitiva, você fez uma vez, não deu certo, uma vez vai ficar mais ou menos. Hoje em dia, o pessoal fica... a Luana, ela tá até grávida aí, que tá aqui a nossa financeira, ela teve um dia que ela não foi, que ela foi ao médico, ela não foi no café, ela chegou mais tarde, falou, Edson, não, tô estranho hoje. Eu falei, o que aconteceu, Luana? É o neném, alguma coisa assim? Ela, não, eu não participei do café, tá faltando alguma coisa no meu dia. Entende o quão forte é, né? A gente ter esses momentos, ter participação, você saber o valor da pessoa, a pessoa saber o lugar que ela ocupa, né? Na organização, e o quanto importante é a parcela daquilo que ela... Exatamente, o quanto que ela efetivamente contribui, né? Eu estava conversando mais cedo, você comentou de questão de quebra-cabeça, mas é nessa lógica também de cada um ter seu papel, seu processo, sua responsabilidade, e o tanto que isso impacta no processo como um todo, quanto que essa pessoa é importante ali também. Então, muito bacana isso. Eu queria que você comentasse pra gente, porque começou lá em projetos elétricos, aí ali em 2015, 2016 começou o fotovoltaico. Comentasse pra gente dessas 7 soluções, esse número mágico aí. Porque acontece que eu acho bem legal essa perspectiva também de, cara, não é colocar placa no telhado. Vai muito além disso. E aí, até fazendo uma conexão com a questão de como a gente enxerga principalmente o pós-venda também, sabe? Que é entender ali um cenário, oferecer uma solução adequada para aquele cliente e uma série de possibilidades que surgem a partir daí.
Sim. Né? O fotovoltaico ele é uma ponte, ele é o caminho, ele é a ponta do iceberg para uma série de possibilidades também. Eu falo que ele é a cereja do bolo, né? Aí, Só que o bolo é um cupcake e a cereja fica desse tamanho assim. É um cerejão. Cerejão. Então, cara, eu gosto muito das frases, né? As frases como um gatilho para você conseguir inserir a informação. Tem uma frase do Theodor, que eu gosto muito dela, que fala que os cientistas estudam o mundo como ele é e os engenheiros criam o mundo como nunca havia sido. Então, a missão do engenheiro, muitas das vezes, mostrar para as pessoas como ela deve utilizar o recurso da maneira correta. Ah, Ed, você está falando só de engenheiros, são só pessoas que formou em engenharia elétrica? Não. Tem engenheiros da vida, tem pessoas que têm o propósito de entregar. Eu vejo o empresário como um engenheiro, que o empresário é o cara insatisfeito com o futuro. Então, o engenheiro, todo empresário ele é meio engenheiro, é o cara que visa para dar soluções, visa soluções. Exato. Então, essas soluções, essa parte da engenharia, nós temos lá na EGVEST, na parte de engenharia elétrica, que eu vim da parte industrial que eu te falei. Então, eu vi, por exemplo, o cara ia colocar o fotovoltaico ali no telhado, mas cadê a escada de marinheiro? Como é que o cara vai dar manutenção? 25 anos que ele ficar descendo, subindo aquele telhado. Aí eu falei, mas peraí, o cara subiu lá e a linha de vida? Tipo, mas se ele cair? Eu fiquei pensando nessas soluções. Então, eu levantei uma série de problemas. E aí me vi na responsabilidade de dar soluções para todos aqueles problemas que eu tinha levantado ali. Então a gente começou com a questão da análise elétrica, você pegar, fazer, ver como está o quadro, como é que está a instalação elétrica do cara. Retrofit. Um retrofit, se tem projeto, se não tem, se o circuito está bem distribuído. Tem vezes que você pega instalações que você tem um circuito só e um monte de emenda, não tem disjuntor para as máquinas dentro de uma organização. Então tem uma série de coisas que você pode, uma simples instalação elétrica, uma simples solução elétrica, você consegue analisar ou fazer uma melhoria. Vou te dar um exemplo de uma empresa que a gente estava atendendo, ele tinha um transformador de entrada de 150 kVA e ele tinha uma demanda contratada, né, de 110, eu acho, acredito. Não, 110 não, 90 kVA. Para 150 tinha de 90 e aí ficava oscilando ali e tinha demanda contratada. E eu falei, cara, melhor você colocar um transformador de 112,5, coloca um optante B, você vai pagar a tarifa cheia, mas você vai ficar fora da demanda contratada. E você faz o fotovoltaico, sua conta que era 22 mil vai passar a ser R$100, porque é só o custo, mais a taxa de iluminação pública, R$100 e poucos, que é o custo de disponibilidade de energia, mais a taxa de iluminação pública. O cara tem como fazer isso? Eu falei, tem. E a gente fez, tá lá rodando, tá aqui o convite, Ambev, Lagoa Santa, tá lá, quero convidar. Quem integrador que quiser, e lá tem as 7 soluções da EGVEST que eu tô te falando aqui. Então essa é uma solução de um ponto de vista da instalação elétrica. Como fica a subestação, qual a melhor classe tarifária para vai empregar, qual a classe de tensão que vai atender o cara, qual o tipo de maquinário. Então é toda essa análise elétrica para você chegar na solução e falar assim, troca o transformador. Essa é a parte de instalação elétrica. Então a parte de emissão de carbônico, né, crédito de carbono aí, que o fotovoltaico gera, que a gente consegue, até na plataforma da SolarView tem esse apontamento aí. A questão dos selos verdes, o que é o selo verde que a gente tem na EGVEST hoje? Nós temos 4 selos, que é parceiro da natureza, produção verde, educação e esqueci o outro aqui, a parte de plantio, onde a gente pega uma parcela do projeto e investe em projetos de iniciativa social. Então, o plantio de árvores, então, esse projeto mesmo que a gente fez lá na tribo indígena, né? Veio desses parceiros aqui. Então, é uma parcela de contribuição que você está devolvendo, né? Então, assim, meu sonho era ter um projeto na Amazônia e a gente conseguiu fazer lá no meio da tribo indígena. Entrou no carro, pegamos uma balsa, 2 horas, fomos no meio da tribo, colocando fotovoltaico off-grid lá para eles. Então foi muito massa. Então aí a questão do selo verde, depois essa análise de segurança, né? Escada de marinheiro, linha de vida, para vai. Você estava comentando, né? Tem NR35, tem todos os requisitos. Tem bem requisito, tem galpão gigante que tem placa hoje, não tem nada para você subir lá, toda vez você tem que ficar subindo com a escada, o cara vai ter que amarrar uma corda, colocar lá para atracar, entendeu? Não tem aquela análise da flecha se o cara efetivamente. Como o número de energia de instalações em empresas está aumentando,
Cara, isso vai começar a ser uma obrigatoriedade do Ministério do Trabalho. Por quê? O número de ocorrências vão começar a acontecer também. Proporcionalmente. Então né? a gente tem que começar a fazer manutenção preventiva. Não deixar isso acontecer e multiplicar a informação de que isso é preciso. Que a gente precisa ter NR 35, que o cara precisa analisar NR12, proteção coletiva em caso de comércio e indústrias. Tem que ter o NR10 para você conseguir aplicar. Então levar essas soluções da parte de engenharia, do engenheirês, de parte de solução para dentro da indústria da maneira bem direta. Então tem a parte do seguro, né? Seguro de garantias, né? Daquilo que fazem. Então todas essas soluções aí a gente contribui. E é também a questão da mitigar o estudo de eficiência energética, é um dos principais, né? Tem vezes que o cara tá lá consumindo, ou o disjuntor tá aquecendo, ou tem diversas perdas aí, perdas jáulicas, né? Tem vezes que o cara tá num galpão, as luzes tudo fica ligado durante o dia, bota a telha translúcida lá, diminui, você reduz esse... Claro. Cara, eu cheguei no ABC da construção, inclusive um abraço pro Guilherme, que é o dono da ABC da construção aqui, e aí a loja recém-inaugurada. Telha translúcida, controle remoto nas portas, não tinha nada que podia. Aí falou, Edson, a loja é essa aqui e tal, não sei o que, essa aqui, a do Cristiano Machado, que é que ele tem em Santa Luzia. O que você acha que pode melhorar de eficiência energética? Eu falei na minha cabeça, eu tava assim, cara, eu tenho que achar uma coisa aqui para melhorar, não tem? Aí quando eu olhei, fui no fundo da loja assim, ó, tinha 10 monitores, assim até o final da loja. E os vendedores em pé atendendo os clientes. E o monitor ligado sozinho. Eu falei, irmão, coloca um stand-by no monitor. Aí eu fiz a conta lá para ele de quanto que economizaria. Deu R$80 por dia se o cara levantasse 10 a 15 vezes. Deu R$80 por mês se o cara levantasse 10 a 15 vezes. Daria cerca de quase R$1.000 durante o ano. Aí eu mostrei para ele e falou, cara... Eu falei, stand-by. É coisa que todo mundo sabe, mas pouca gente faz. É aquela questão que a gente estava comentando da prática ali também, né? Todo mundo sabe disso, não deixar os equipamentos em stand-by. Mas cheguei lá, tava 10 monitores ligados e os vendedores ficavam lá 30 minutos conversando com o cliente e nem mexiam no computador. Então, essas são as soluções que a gente entrega junto com o fotovoltaico. A gente entrega as soluções junto com o fotovoltaico e meu trabalho hoje é conseguir levar essas informações a mais integradores, levar essa melhoria, essa customização, né, de serviços para o integrador, onde ele vai fazer um pouquinho, o serviço dele vai ficar um pouco mais elevado, o valor do serviço, mas a qualidade que ele vai entregar e a segurança vai ser uma coisa muito melhor. Então você sai da seara daquilo que eu estava falando, do lúdico, que a gente está falando de conceito de vida e tudo mais, que para mim e a maneira de você conseguir aplicar. Porque quando você preserva vidas, você está praticando a sustentabilidade, né? Tornar as pessoas melhores para o mundo é para limpar o olho dela e falar assim, ó, a primeira pessoa que você tem que cuidar é de você. Com certeza, para expandir isso também. Expandir. Era lógico que a gente estava comentando, né? Transformação interna porque aí vem essa naturalidade dessas ações também, né? Que é algo que vai acontecer de forma espontânea, nessa perspectiva, né? É legal você comentar disso aí também, porque é muito mais complexo, né? O que eu quero dizer com isso? É de fato uma solução. Você entende o contexto, como que você pode aumentar a eficiência desses projetos, e aí o fotovoltaico ele entra como complementar dentro de um contexto específico. E aí naturalmente você está entregando algo que tem um valor muito maior. Você está agregando, né? E aí você está tranquilamente com relação a essa guerra de preços que às vezes a gente vê dentro do mercado fotovoltaico por propor algo que é diferente, né? E várias pessoas podem aderir a essa solução que eu estou te falando aqui, tanto que eu estou falando aqui abertamente para todo mundo. E tem mercado para todo mundo, cara. Tem mercado para todo mundo, com certeza. Eu te falei do meu planejamento aqui, eu não quero ser a maior empresa de energia fotovoltaica, mas eu quero gerar um impacto social onde a gente vai conseguir transformar e preparar milhares de pessoas. Essa é a sustentabilidade que eu acredito. É isso aí, tipo assim, você conseguir ser exemplo pela sua existência. Não tipo, tentar forçar, tudo mais você ter atitudes, ter ações, né? Ter atitudes. É o que eu falo com a minha filha, você tem que ter atitude de princesa, todos os dias. Porque a princesa, então, é o que eu trabalho com ela cotidianamente. Hoje eu treino a minha filha, ela tem 5 anos de idade e eu treino ela todos os dias. Que é aquela questão que a gente estava comentando também. Do legado. Né? Meu principal projeto de vida, né? E aí a marca que você deixa, né? Exatamente, o legado. Nessa linha, conta pra gente, né, dessa história, dessa questão mais lúdica também, do VET,
Sim. Que esse grande personagem ele tem um potencial, cara, gigantesco, né? E é um projeto que já há mais de 2 anos, né, que vocês estão estruturando e já estão com as primeiras entregas também. Para eu contar para eles. Primeiro eu pedi para seguir aí nas redes sociais. Aí, né? boa. Vete o Bierói, né? Tá lá na minha bio também, no meu Instagram, o Edson Vete, WETT no final. Começou com... Eu criei como é que fala? Um mascote, né? Eu criei um mascote para Engebete. Aí eu falei assim, ó, eu quero um mascote para Engebete. Ah, pensa aí um solzinho, bota um solzinho, tipo aquele cachorrinho da Emive. Sim! Eu vou botar ele para rodar aí. Aquele Pluto da Emive. Falei, eu vou botar ele para rodar Minas Gerais todo aí, compra uns 3 ou 4 e contrata uns caras e os caras ficam no meio da rua. Aí o cara, não, pode deixar que eu vou fazer um projeto. E aí o cara pegou e trouxe um projeto, trouxe um personagem fortão e tal, grandão, meio indígena e tal. E aí ele imprimiu esse personagem de tamanho real, levou lá para a empresa, a gente até fez algumas ações, fez um trabalho com o Cicobi, uma apresentação lá no Porcão, foi um projeto legal, tá? Depois eu te mando o vídeo. Ficou muito legal. Aí certo dia, cara, ficou bacana, fez um conceito do Ted Turner, que era o Capitão Planeta, não sei se você lembra. Capitão Planeta, lembro, sim. O conceito do Capitão Planeta. Só que no Capitão Planeta é essa questão de salvar o mundo, né? Um mundo melhor para as pessoas. Então a gente as pessoas melhores para o mundo nessa inversão de valor, no sentido da mão e não da contramão e não da mão, né? Ou da mão e não da contramão, depende do ponto de análise. Aí fui agraciado um dia a Dani Linhares, inclusive te agradecer ela de coração, que foi Deus usou ela para fazer a conexão, que é uma amiga minha. Falou assim, ô Edson, tem uma pessoa que ele mexe com personagens aqui, eu queria que você conhecesse ele. E eu falei, fala com ele para vir aqui. E o cara estava em São Paulo, saiu de São Paulo, para vir aqui conversar comigo lá na Engebete. Ele é consultor de marketing da Fenza, Coca-Cola. E aí ele sentou lá, e a gente ficou conversando por 3 horas, sem parar. Sabe, bateu o olho naquele cara que parece que você conhece ele tem muito tempo? Eu chamo ele Tan David. Ele já fez mais de 70 personagens. Ele já escreveu não sei quantos livros aí de grandes personalidades. E até ele ficou lá, a gente começou a desenvolver. Falou, aí conversamos muito. E esse bonecão, ele ficava na entrada da Engebete. Ele ficava lá na entrada da Engebete, que era um mascote da Engebete. Aí ele pegou e falou assim, é o seguinte, eu tenho uma proposta para fazer com você. Depois a gente conversou pra caramba, falou de muita coisa, de propósito de vida, de criação, não sei o quê, de córtex pré-frontal, falamos de... Fui descobrir depois, o cara é psiquiatra comportamental, escritor, assim, desenhista, todos os desenhos foram feitos por ele à mão. Todos esses que você viu aqui foi feito por ele à mão. Todos ele desenhou à mão, o traço dele, na proporção Harold Fibonacci. Aí ele falou assim, eu queria redesenhar o personagem que está ali na recepção e te fazer uma proposta. Eu falei, eu não tenho dinheiro para investir nisso agora. Primeira coisa que veio na cabeça, né? Aí ele falou, não tem problema não. Eu posso ser seu sócio nesse personagem. Aí a gente definiu um percentual e ele redesenhou todo o personagem. E nós fizemos várias reuniões ao longo de 2 anos. Foi trabalhando, desenvolvendo, vai, volta, cria. Aí criou o Vete, um dia ele foi lá me apresentar, a gente fazia as reuniões, ele ia lá, pegava as informações, anotava, voltava. Cara, sei lá, mais de 80 reuniões a gente fez, cerca de 2 horas cada uma aí, muitas reuniões para chegar. Aí ele me apresentou o personagem, e aí contando um pano de fundo dele aí, ele é um garoto que sofria bullying no colégio, porque gostava de planta, de animais. Enquanto era criancinha, era tudo muito bonitinho e tal. Depois na adolescência dele, começou a ser perseguido pelos valentões. E aí, toda sexta-feira, ele saía mais cedo para desarmar as arapucas dos coleguinhas que pegavam animais e tal. Pássaro. Aí tinha uma bela árvore nobre, ele saiu mais cedo na sexta, desarmou a arapuca, tava lá com a ave na mão ferida, e veio os valentões correr atrás dele. E ele saiu correndo, entrou pro meio da mata, né, saindo do colégio, e tinha uma cachoeira. Ele tropeçou, estava olhando para trás, caiu no precipício, quase veio a óbito. Mas aí a natureza, por estar já de olho nele, percebeu a alma nobre dele e entregou para ele os poderes naturais, né, os recursos naturais do planeta. Então ele ganhou uma luva, que ao simples toque regenera qualquer solo infértil, cura pequenos ferimentos, uma máscara que consegue ver a distância, né, enxergar no escuro.
e também ouvir os gemidos dos animais e da natureza, uma capa que aos simples voos ele consegue planar, botas de extrema velocidade, que ele também não deixa rastro e ninguém consegue ver as pegadas dele, e o cinturão de Gaia, que é onde ele tem as energias e ela precisa manter em equilíbrio para ele conseguir fazer o trabalho que ele tem que ser feito. E aí criamos esse personagem e falou assim, Edson, agora a gente tem que contar uma história dele. E a gente construiu toda essa história, está lançado, é o primeiro bi-herói do planeta, né? O nascimento do bi-herói, que é Vete, o bi-herói. Está com anseio de ser o primeiro super-herói brasileiro, então a gente está já em conversa com a editora para publicar o livro, ele já está digital, nós temos dois exemplares impressos. Já conversei com algumas personalidades do ramo de educação, todo mundo muito aderente ao assunto. A gente já tem um livro para colorir, que é disponibilizou interno aqui. Exatamente. O livrinho está disponível lá também, na página. Qual que é o arroba? Vete o Bi-Herói. Chamar todo mundo para seguir, Vete o Bi-Herói. E lá tem um link na bio, onde a pessoa coloca lá o nome, o e-mail, o telefone. Chega no seu e-mail o e-book, que é esse livro, para colorir. Que a gente está fazendo também um concurso com as crianças. A criança que apresentar o melhor colorido vai ganhar uma viagem para acompanhante para o Beto Carreiro. Show demais! Acompanhe aí, tá? @VeteToBeHerói no Instagram, para ter acesso a todos esses detalhes aí também. As informações tem lá, na bio também tem muita informação. Então, foi a maneira que eu vi de conseguir, de maneira lúdica, entregar para a sociedade esse propósito, né, de transformação. Fui um agraciado, não foi nada de caso pensado, foi o Papai do Céu que me colocou nesse caminho para conectar com essas pessoas que eu estou te falando. E sou muito feliz, cara, muito feliz por isso, por estar participando, né, e descobrindo isso tudo que Deus criou. Porque Deus que criou isso tudo, a gente só está descobrindo, né? Não sei se você já viu tem um meme na internet, que tem um pai segurando um bambolê, assim, ó, rodando o bambolê com a mão e uma menininha rebolando no meio do bambolê, como se ela estivesse fazendo aquele movimento com o bambolê. A menina é pequenininha, né? Tipo assim, aí rebolando. Acho que ela não tá nem encostando no nem bambolê. Aí, tipo assim, o meme fala que é tipo assim, é Deus fazendo as coisas e eu achando que eu tô fazendo, arrebentando aqui. Deus rodando aqui. Então, ele que nos conduz. Tipo assim, eu tenho muitas falhas, cara. Eu sou um ser humano, mas hoje eu tento fazer o melhor. Né? O melhor que eu posso com o recurso que eu tenho. Então, o melhor que eu posso hoje, tá? Tem as dificuldades, tem os desafios, a gente tem problemas a serem resolvidos, mas ele não é maior do que o propósito que veio no nosso coração. Show. Acho que até o Cortella mesmo, você estava falando mais cedo, ele tem uma frase parecida, né? No sentido assim de ser líder ou ser um bom gestor, exatamente fazer o que dá para fazer com o recurso disponível. Sim. E principalmente isso, né? A questão do fazer, é a prática, é o dia a dia. A questão da teoria na prática é diferente também. É ali naquele dia a dia que a gente vai perceber os problemas, as dificuldades, ou então novas abordagens também, para conseguir alavancar esses resultados, né? Ter maiores ganhos. Pessoal, nós já estamos chegando ao final do nosso Suncast, passa muito rápido. Mas aproveitem, né, para seguir aí nas redes sociais também, tá acompanhando sempre as novidades, conteúdos, @SolarVillBR e claro, @VetToBeHerói. VetUBeHerói. VetUBeHerói e também o @ da Engevet. Engevet_Eng. Isso aí. Não deixe de seguir também o Movimento Solar Livre, que a gente está nessa luta aí para a prorrogação do prazo da lei da energia solar, que é para dar mais alívio aí, para a gente conseguir chegar, esse parecer de acesso que está tudo parado aí na CEMIG, esses projetos que vão ser protocolados, dá mais esse respiro aí para a gente conseguir chegar nesse balanço energético que o nosso país precisa. A conta é 34 bilhões de economia que a energia solar fotovoltaica gerou hoje para todos os consumidores de energia elétrica brasileiro, que deixaram de consumir energia das termoelétricas e consumiram energia fotovoltaica, foi esse pulmão ou combustível aí, né, da hidrelétrica, manteve-se águas no reservatório, usou energia solar fotovoltaica. Então, se isso crescer, além de distribuir renda para os municípios, a gente ainda vai conseguir suprir uma demanda de energia reprimida, que é a energia que não é atendida, não é gerada para a nossa sociedade brasileira. Aí. Exatamente. E a energia é tudo, né? E está na base para o crescimento. Esse cara aqui me falou, a energia é qualidade de vida. Energia é qualidade de vida. Se você quer conforto, comodidade e aplicar sustentabilidade no seu dia a dia de verdade, a energia solar é uma grande oportunidade. Show de bola, é isso aí. No mais, te agradecer demais pela parceria, por estar aqui hoje, né? Com a equipe, com a empresa.
essa parceria de longo prazo, a gente há vários anos, né? E sempre uma pessoa com uma visão diferente, cara, isso é muito legal, né? Traz perspectivas, traz reflexões também, e sempre agrega muito aqui das soluções Solar View, dos feedbacks, né? Das emoções, aí tanto para a parte de medição de energia, quanto plataforma, e tudo que há por vir aí desses projetos e parcerias também. Né? Agora tem a dinâmica aí do VET, junto aqui com o pessoal, né? Para trazer e fortalecer esses conceitos. O time da Solar View, vamos ver quem é que vai ganhar. Vamos descobrir quem vai ser o vencedor. O melhor desenho, o melhor colorido, na verdade, né? Vai ganhar um super prêmio aí também. Então é isso, agradecer para você que está acompanhando aí. Não esqueça, né, de seguir aqui nas redes sociais, para estar por dentro aí dessas novidades, conteúdos do Suncast aqui também. No mais, agradecer demais pela presença, participação aqui com a gente. Parceiro. Pode contar com a gente lá, não comigo, com o time, aquilo que eu puder contribuir. No R, no S e no T, eis-me aqui. Show de bola. Valeu. Então até a próxima, pessoal. Um grande abraço e sigamos juntos, tá? Soluções e novidades para todos vocês aí também. E eu faço votos que você seja uma pessoa trifásica aí, né? Relacione, surpreende e transforme todos os dias. Demais. Show de bola o conceito da tríade aí também. Até logo, hein? Valeu, galera. Tchau.